Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt e também com os nossos amigos da Antena Minho, a quem eu saúdo com um grande abraço. Consigo está o Domingos Silva e também o Vítor Esteves. E vamos terminar o programa Domingos aos Sábados, porque depois vamos para férias e vamos voltar depois a 18 de outubro, só voltamos a 18 de outubro, portanto vão ser 2 mesinhos e pico, sem Domingos aos Sábados na Rádio União e na Antena Minho. E para terminarmos da melhor forma, nada melhor que termos aqui uma grande figura da comunicação social, uma grande figura do futebol português, uma figura que marca fortemente a CMTV. Chama-se Vítor Pinto, é o meu convidado hoje. Vítor Pinto, um subdiretor do jornal O Record, e não vale a pena dizer mais nada sobre ele, porque ele também vai dizer aquilo que é um bocadinho. Vítor, é um enorme gosto ter-te aqui. Quero-te agradecer o teres vindo à Póvoa de Lanhoso conhecer as nossas instalações. Muito obrigado por isso e dizer-te que é um privilégio e uma honra ter-te aqui no meu programa Domingos aos Sábados. Domingos Silva, conseguiste emocionar-me e olha que não é fácil. Antes de mais, boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar na Rádio União, é um prazer estar aqui nas instalações de uma associação que faz um trabalho meritório que é reconhecido, mas com uma dimensão que da qual provavelmente muitas pessoas não têm consciência, e é com enorme orgulho, Domingos, que estou aqui perante ti. Tu sim, uma figura inspiradora, porque sempre nos mostraste como é que se ultrapassam as limitações para perseguirmos os nossos sonhos, para concretizarmos as nossas paixões. E eu sempre me habituei a ver-te nos estádios, a respeitar-te e a servir-me de inspiração, mesmo para muitos momentos da minha vida. E agradeço-te muito isso e, sobretudo, agradeço-te o grande trabalho que tens feito, não só na Póvoa de Lanhoso, como em todo o Distrito de Braga, a ajudar quem precisa, e é com muito gosto que estou aqui e estarei sempre que precisares da minha presença. Sabes que esta instituição, e tu sabes disso, já teve aqui grandes figuras do futebol, da música. E agora tenho uma pequena figura. Não, és grande também, como sabes. Obrigado. Eu tinha uma grande ligação a duas enormes figuras do futebol português, de quem eu era muito amigo, que era de Jorge Nuno Pinto da Costa, e do Reinaldo Teles também. Muito bem. Eles que passaram por aqui, por esta casa, tive esse privilégio e essa honra também de os ter aqui, como outras figuras que marcaram o nosso futebol. O João Vieira Pinto. Em parte também, até a história de Portugal. Exato. O João Vieira Pinto, que já esteve aqui. O Paulo Bento, que tu também conheces. Conheço perfeitamente. O Paulo Futre, que tu também Incrível. conheces. Meu parceiro de debates antes de ter enverdado pelas telenovelas. Por isso é para tu veres que esta instituição, já tivemos o Toy, o Emanuel, figuras que não é fácil também termos numa casa destas, e por isso também naturalmente que para nós é um grande orgulho e é com gosto também que eu te tenho aqui. E Obrigado, Domingos. Deixa-me colocar-te esta questão. Olha, deixa-me dizer-te o orgulho de ser o último convidado desta temporada. Deixa-me ainda mais movido e agradeço-te a confiança. Olha, explica-me tu, Vítor. Força. Explica-me como é que vocês estão sempre por dentro do mercado. Até julguei que ias perguntar como é que a CMTV está sempre em todas as ocorrências que acontecem. Não, do mercado. Do mercado. Olha, tem a ver com uma situação que é investir, ter conhecimento profundo das mecânicas do mercado, ter os contactos certos, ter a credibilidade para que as pessoas confiem em nós, e construir essa credibilidade e reforçá-la todos os dias. Por incrível que possa parecer,
as principais figuras de futebol assistem aos programas que estamos a fazer. Eu sei. Eu tenho uma enorme interação com figuras do futebol ao mais alto nível em Portugal, mesmo durante os programas, e a credibilidade que construímos todos os dias é aquilo que permite que haja retorno. É por esse motivo que muitas vezes, espontaneamente, até nos fazem chegar as informações, e nós, evidentemente, fazemos escrutínio jornalístico, mas também, quando queremos clarificar, quando queremos saber efetivamente o que se passa, existe a abertura das pessoas para nos ajudar, sabendo que por aí conseguem que a mensagem, nestes tempos de tanta desinformação, de tanto ruído que anda pelo ar, era isso que a mesmo. mensagem seja a mais correta e a mais rigorosa. Porque, por exemplo, eu de vez em quando acompanho o mercado e Muito acompanho o da noite. O ligador. O ligador, exatamente. Exatamente. E acompanho de vez em quando, porquê? Porque a minha mãe também gosta de ver a CMTV, não há qualquer problema, e ela gosta de vos ouvir. Muito bem. E ela já tem 88 anos, ok? Um beijinho. Por isso estás a ver como é que são estas coisas. E ela gosta de ver tu a fazeres aqueles gestos, aquela diz-me, ele é bravo. Portanto, é para tu veres que ela também está a acompanhar. Eu fico mesmo sem jeito nesta entrevista. Olha, mas o que vos passa, por exemplo, esta desinformação, por exemplo, vou dar só um exemplo que eu tenho acompanhado e tu estás aqui tu também tens sangue de jornalista a correr nas veias, por isso. Claro. Em termos, por exemplo, do jogador, do Vítor Gyökeres, do Sporting, por exemplo, falava-se no Arsenal, falou-se no Manchester, falou-se no Tottenham. E depois ele foi mesmo para o Arsenal. Sim. Como é que isto aparece? Explica-me. Olha, foi uma manchete do Record a 10 de junho, dado que ao longo da temporada tínhamos acompanhado o fenómeno específico do Vítor Gyökeres, porque era um jogador que sabemos que iria ter mercado, ou seja, era a nossa obrigação jornalística acompanharmos, claro, estarmos atentos. Tu sabes que acompanhas os nossos programas. Antes do mercado de inverno houve discussão outra vez, o Gyökeres sai, o Gyökeres não sai. Sim, exatamente. E à medida que estava a chegar a final da temporada, a verdadeira bomba que rebenta é quando o Record, em manchete, revela que há uma bronca com o Gyökeres, que o jogador está descontente, que o empresário discorda da postura do Sporting, e ficámos a saber que tinha havido aquela reunião que deu asa às tais famosas mensagens, a mais famosa das quais não se foi mostrada, mas foi descrita, foi enviada a 19 de setembro, e a partir daí o caso estava levantado porque o Sporting não reconhecia qualquer acordo para o jogador sair por 60 milhões de euros. E a partir daqui abriu-se uma novela, Domingos, que exigiu trabalho todos os dias, no Record e na CMTV, mas sobretudo no Record nós acompanhamos... Pois, porque a CM safa-se um bocadinho pelo Record, não é? A CMTV e o Now têm evidentemente a especificidade na cobertura do desporto, os diferentes órgãos dentro da Média Livre, também temos o canal Now, que é muito importante. Tem a Sara Guterres, tem a Rita, a nossa pivô, exatamente, e a Rita Pedroso, que é jornalista do Record e está a fazer um excelente trabalho, mas existe personalidade própria. Sim, olha, posso tentar ajudar a que isso aconteça. Temos que as trazer aqui. Até seria engraçado virem as duas. Exatamente. Tinhas aqui uma excelente entrevista para fazer, até numa perspectiva diferente. Exatamente. E foi isso, Domingos, foi estarmos atentos, e aquilo que nos movia todos os dias, ao contrário do que as pessoas achavam, não era estar preocupados ou com a posição do Sporting ou com os milhões do Gyökeres. Quem nos dera que alguns desses milhões viessem aqui para a tua associação para ajudar quem precisa. Não tinha a ver com isso. Claro. Tinha a ver com a nossa missão de dar a informação mais correta, de acompanhar os factos ao segundo e permitir que as pessoas, por muito que andem nas redes sociais, por muito que ouçam informação que não é fidedigna, até às vezes em programas concorrentes, ao chegarem ao Record na hora do canal Now, ao chegarem ao mercado da CMTV, ao chegarem ao ligador da CMTV, ou até no Desporto de Correio da Manhã, em muitos momentos, saberem que ali estão a saber o que efetivamente se passa. Nem sempre podemos dar boas notícias, Domingos, claro. Nem sempre dizemos às pessoas aquilo que elas querem ouvir, mas podem ter a certeza que é trabalho feito com rigor, com paixão e que ocupa muitas, mas muitas horas do dia. Eu ouço-vos e como isso também... Também estou um bocadinho por dentro desta situação. Mas esta questão, e deixa-me continuar a bater aqui nesta questão.
Faz perguntas incómodas. Como é que... Não. Como é que tu respondes perfeitamente. Diz como lá, é que surgiu o Arsenal, depois o Manchester... Como é que isso surgiu e depois voltou o Arsenal? Explica. Olha, verdadeiramente... Para um burro, explica-me. Não, que burro, pelo amor de Deus. Não há muitos burros, efetivamente, mas tu não és um deles de certeza. Efetivamente, eu vou-te dizer isto porque não é só convicção, é informação segura. O acordo com o Arsenal está feito há muito tempo. Ou seja, as outras investidas de mercado que existiram era porque o Arsenal ainda não tinha formalizado a proposta junto ao Sporting. Então, o Man United avaliou, o Rubem Amorim falou com o Vítor Gyökeres até foi algo deselegante na forma como fechou qualquer possibilidade de representar o Man United, mesmo estando lá o Rubem Amorim, o que contraria a gratidão que o Vítor Gyökeres chegou a expressar publicamente em vários momentos. Pois o que é verdade hoje, amanhã é mentira. Vês? E foi isso que me levou a dada altura a dizer, e há um vídeo que tem muitas visualizações com isso, que o Gyökeres afinal não era tão boa pessoa como parecia. Porque há situações que são basilares. Há pilares de personalidade que não se apagam. Estejam em causa 1 milhão, 10 milhões, 1 cêntimo, 1 euro. A palavra e a postura. É uma escritura. E a postura. E o respeito por quem nos ajuda. E o Gyökeres claramente esqueceu todos esses princípios e para mim quem faz isso não é tão boa pessoa como aparentava ser. Excelente jogador de futebol, excelente profissional, seguramente, quando agora representar o Arsenal. Ainda poderá dar muitos milhões ao Sporting, porque há 10 milhões de bónus para concretizar, mas foi uma desilusão do ponto de vista pessoal. E ele, portanto, fechou a porta ao Man United, fechou a porta à Juventus, e a partir daí havia uma inevitabilidade, de acordo com o Arsenal, que tem um fator estranho. É que o Arsenal tinha todas as condições para resolver isto muito antes. E sabes o que é mais grave e nos entristece mais, Domingos? É que estamos durante 2 meses numa novela que desinquieta adeptos do Sporting, que preenche as manchetes, espaços mediáticos, programas de debate, e chegámos ao fim. A grande questão era a comissão do empresário. Pois. E isso é que magoa quem sente o futebol de uma maneira especial e entende que por vezes tem que existir pessoas que também têm acesso a alguma remuneração, nem sempre justificada, mas fazer depender um negócio destes, uma mudança destas, uma transferência de impacto global e travá-la por causa da comissão do empresário, demonstra aquilo que há de pior no futebol. E isso sim foi a parte que me causou alguma mágoa neste processo. Mas o Sporting esteve bem na tua perspectiva? O Sporting esteve bem e vou-te dizer mais, Domingos. Provavelmente Frederico Varandas, sem o saber, ao assumir uma posição tão inflexível em relação a Vítor Gyökeres, resolveu, por antecipação, um problema grave que ia ter com Morten Hjulmand. Porque estavam a tentar fazer com Morten Hjulmand exatamente aquilo que foi feito com o Gyökeres. As Juventus chegar a acordo com os representantes, tentarem fazer a cabeça ao jogador e a partir daí o jogador, não é segredo, mas não contes a ninguém, Domingos. As pessoas que nos estiverem a ouvir não contem a ninguém. O Morten Hjulmand andou durante vários treinos praticamente transtornado. Ou seja, os colegas, a equipa técnica, a estrutura, sentiram que ele estava transtornado com alguma coisa. E sabiam o que estava a passar. Portanto, o próprio Morten Hjulmand teve que ter o seu tempo para amortecer o impacto. Mas sabes qual foi a diferença, Domingos? É que o Hjulmand teve palavra. E a palavra que deu a Frederico Varandas e a responsabilidade que tem como capitão do grupo de Sporting prevaleceu. E ainda não estamos perto do fecho do mercado, mas eu não acredito que Hjulmand saia e não vai sair forçando uma ruptura com o Sporting. Se isso acontecer, é de uma forma saudável, que seria a Juventus ou qualquer outro clube, pagar os 60 milhões de euros que o Sporting pede. E aí, quando isso acontece, está tudo bem. Uhum. E em termos do Sporting, achas que vai entrar mais alguém além daqueles que já estão? O Sporting ainda estará à procura de um extremo. Estão à procura, por exemplo, o Jota Silva. Jota Silva, sim. É claramente um jogador que agrada ao Rui Borges. Existem possibilidades. O Ricardo... Muito bem. O Ricardo Manga já entrou. Exatamente. Sim, o Vagianides também já está à direita. E agora, estávamos na expectativa de perceber se entraria o Jota, mas o Jota é considerado muito importante para as ideias do Rui Borges, e
o Clayton do Rio Ave também seria uma possibilidade. Mas isto está tudo a ser trabalhado, está dependente de algumas saídas. O Sporting tem o Arder, poderá ter algum assédio em cima de si. Há questões de colocação de Mateus Reis. Ou seja, existem ainda movimentações que o Sporting vai fazer em termos estruturais. Aquilo, sobretudo, que o Rui Borges necessitava era de laterais que lhe dessem maior conforto ou maior segurança para aplicar o novo sistema da linha de 4. Se Maxi Araújo jogar à esquerda e Vagianidis à direita, em princípio esse problema está resolvido. O grande desafio a partir daí passa por adaptar rapidamente Luís Soares, porque Domingos, isso é mesmo verdade, Luís Soares vai ser titular do Sporting na fase inicial da época. Pois, é um reforço fundamental. Exatamente. Temos Sporting este ano na tua perspectiva? Olha, há muita descrença em relação ao Rui Borges. E eu vou-te revelar outra... Eu gosto muito de dar exclusivos, portanto vou dar um exclusivo aqui na Rádio União. Ainda estive a falar com o Rui Borges há pouco tempo. Ele estava em Mirandela, por acaso. E às vezes é difícil não falar sobre algumas coisas que são ditas com uma enorme leviandade sobre o trabalho do Rui Borges. E eu, no outro dia, eu penso para a minha cabeça e digo aquilo que acho, não é minimamente combinado com ninguém. As mesmas pessoas, às vezes, a quem eu me refiro, descobrem quando eu estou a dizer isto. E eu fiz só uma pergunta simples. Mas vocês lembram-se quando é que o Sporting foi campeão a última vez com uma linha de 4? E ficaram a olhar para mim. Pois, foi com o Jardel em 2002. Desde aí, passaram 22 anos, ou 23 anos, ou 24 anos. O Sporting foi campeão 3 vezes com o Rubem Amorim, e eu considero que a terceira, há Rubem Amorim no início, Rui Borges no fim, ainda que o João Pereira tinha passado pelo banco. Mas como o Rui Borges mudou depois a agulha tática, portanto não há dúvida nenhuma que os 3 títulos têm que se atribuir à linha de 3. Portanto, o Sporting vai tentar fazer uma coisa esta época que não consegue há 22 anos, que é ganhar o campeonato com uma linha de 4. Com um sistema tático similar a este. E vai tentar fazer outra coisa, ainda mais incrível, que é ser tricampeão. Porque, atenção, se o Sporting não era bicampeão há 70 anos, estamos a perceber o peso deste desafio. Mas a parte que é mais, creio eu, levanta mais expectativa até em relação ao Rui Borges, é como é que o Rui Borges vai lidar com a pressão, porque o Rui Borges já sabe. É muito terra a terra, Domingos. É uma pessoa muito prática, muito direta, muito humilde, e isso nem sempre é bem entendido. Pois. E às vezes num meio sociocultural diferente, porque há muitas pessoas em Lisboa, Domingos, que não entendem o apego do Rui Borges às suas raízes Mirandela. Isso tem a ver com haver uma componente social, uma componente de relacionamento que marca a diferença entre os vários meios ambientes. Ninguém vai dizer que Mirandela é melhor que qualquer outra terra de Portugal, ou que a excelente Póvoa de Lanhoso, onde estamos e cresceu tanto, também será melhor que outras. Quem mora aqui identifica-se mais com a maneira de ser das pessoas de cá. E muitas vezes o Rui Borges, pela sua postura, que não é uma postura normal para quem está a trabalhar em Lisboa e a treinar em Lisboa, às vezes torna-se incompreendido. E às vezes tem conferências de imprensa difíceis, às vezes irrita-se. Mas há uma coisa, que eu termino com isto, há uma coisa excepcional. É que o Rui Borges, com a sua simplicidade e a sua objetividade, conquistou o grupo. E isso sim, depois de ser campeão e ganhar a Taça de Portugal, num cenário muito difícil, quando ele pegou no Sporting, não era líder, pode abrir caminho ao sonho de conquistar o tricampeonato. Mas deixa-me também dizer-te que o Futebol Clube do Porto vai ser um adversário muito complicado, e o Benfica, quando se conseguir fechar o plantel dentro daquilo que estava planeado, vai ser um contendor fortíssimo ao título. E agora, em termos do Benfica e do Porto, ainda bem mais reforços, não é? Tanto de um como do outro. Eu creio que na parte do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto ficará um bocadinho aqui agora por aqui. Vai, com a chegada do Luke de Jong, foi resolvido um problema, havia uma grande preocupação, porque o Denis Gulli e o Namazo são jovens, não dão grande rendimento, e o Samu também é instável em alguns momentos, também fruto da sua imaturidade ainda, futebolística sobretudo. Portanto, o Futebol Clube do Porto guarneceu-se positivamente no lado esquerdo com o Borja Sanz, neste momento com o Luke de Jong, para mim, um jogador que vai fazer 35 anos em agosto, mas claramente, em agosto que é este mês, claramente um candidato à titularidade a breve trecho. No meio-campo, o meio-campo para a temporada oficial está definido, vai ser Alain Varela atrás com o Frode Holt, que vai ser uma revelação, ou nem por isso, que já estamos a ver o que vale, e o Gabri Veiga.
E depois eu tenho grande curiosidade para perceber como é que vai ser resolvida a questão da lateral esquerda, porque o Zaidu está a fazer um bom trabalho com o Farioli, e ainda que Francisco Moura tenha muito crédito da época passada e o Martim Fernandes seja opção. O novo central, Bednarek, vai ser titular à esquerda. Eu creio que vai ter vantagem sobre o Prepitos no início da época, mas o Noyan Pérez à direita é titular. E no flanco direito, claramente Alberto Costa, que tem um lateral que dá grande dimensão, com Diogo Costa na baliza. Ou seja, olhando para este 11, ninguém pode dizer que o Futebol Clube do Porto tem um 11 inferior a quem quer que seja para lutar pelo título. E Francesco Farioli, até ao momento, teve sempre sucesso nos clubes por onde passou. Vão-me dizer que ele perdeu o campeonato pelo Ajax quando tinha 9 pontos de vantagem, mas tendo em conta que o Ajax tinha ficado a 35 pontos do PSV na época anterior, ninguém imaginaria sequer que o Ajax estaria a lutar pelo título, quanto mais ter 9 pontos de vantagem na reta final do campeonato. Foi muito difícil perder o título da maneira que perdeu, mas no Futebol Clube do Porto, com a força que o Futebol Clube do Porto tem e quer recuperar, Farioli pode fazer um excelente trabalho e se calhar vai ser surpreendente para muita gente. E aquele miúdo do Porto, Rodrigo Moura. Sim, Rodrigo Moura. E esse é o que me dá mais dores de cabeça. Sim, porque o Rodrigo Moura... Vai sair ou não vai? Não, eu não acredito que vá sair. O Jorge Mendes não está a trabalhar nenhuma oferta. E acho que aquilo que se viu ontem, domingos, se não te apercebeste, eu acho que deves ter apercebido, mas eu relato-te, o Rodrigo Moura fez uma das jogadas incríveis dele, mesmo entrando mais tarde no jogo contra o Atlético de Madrid. Sim, Ou seja, eu sei. A grande dúvida aqui era se o Rodrigo Moura, nesta fase mais difícil, em que ainda não está adaptado às novas dinâmicas e ainda não convenceu o treinador, se ele poderia desmoralizar, se ele podia ficar triste, se ele podia ter uma quebra de rendimento. E eu acreditei sempre que, apesar de ter ficado triste, magoado, por não lhe terem dado a camisola 10, por pensar que ia ser titular, ia ser chamado já à seleção A, e afinal se calhar vai ter começado do banco, isso até que ponto o afetaria psicologicamente? E o que vimos ontem, e as informações que eu tenho dos treinos e trabalho diário, é que o Rodrigo Moura, evidentemente, não iria arranjar problemas a ninguém, jamais iria forçar a saída do Futebol Clube do Porto, e para já ainda tem alegria, e vai manter a alegria, e vai, quando tiver a oportunidade de jogar, mostrar o seu talento. A partir daí, terá que ser o decorrer da temporada a demonstrar quem está em melhores condições para ser titular. O grande risco para o Futebol Clube do Porto é que se em algum momento, até o dia 2 de setembro que fecha o mercado, algum clube sentir que o Moura que está a perceber que pode ter um papel ainda mais reduzido do que aquele que lhe estava reservado e chegarem cá e pagarem os 70 milhões e levarem o jogador. Agora, qualquer saída do Moura vai ser sempre os 70 milhões. O Moura não vai forçar a saída, não vai dizer para baixar o preço, não tem mensagens, não tem a tal anilha de pombo correio com nenhum acordo. Portanto, as coisas estão claras. Isso é saudável, porque se há um acordo entre as partes, a palavra está dada, que a saída é por aquele valor, se alguém pagar, é o mercado a funcionar. E André Vilas-Boas, como é que vai, na tua perspectiva, começar esta época? Os adeptos não estão muito contentes, que é normal, porque prometeu-se muito e não se concretizou nada, não é? Aquilo que todos os adeptos gostam. Como é que vai ser? Olha, eu acho que a pessoa mais frustrada no universo do Futebol Clube do Porto se chama André Vilas-Boas. Porque eu tenho a certeza absoluta que o André, que andou a preparar-se praticamente 3 anos para ser presidente do Futebol Clube do Porto, nunca imaginou que quando chegasse a sua vez de tomar conta da cadeira da presidência e que tivesse que enfrentar uma temporada tão difícil. Isto tem a ver com a situação em que o Futebol Clube do Porto se encontrava, tem a ver com algumas decisões que foram tomadas, tem a ver com alguns riscos que foram assumidos, tem a ver com uma aprendizagem com comboio em andamento e tem a ver com fenómenos muito difíceis de controlar. Eu tenho a profunda convicção que o grande motivo do fracasso desportivo do Futebol Clube do Porto no primeiro ano de Vilas-Boas como presidente, e ele sabe porque disse-o, quer no balneário, quer a adeptos, e assume-o, foi claramente haver um balneário fraco. Não haver uma liderança forte, não haver um espírito de união, não haver uma capacidade de dar a volta aos problemas, e a liderança forte teria que vir não só dos jogadores, como também da equipa técnica, como se calhar da estrutura que acompanha o futebol. E isso não aconteceu. Diz-me só, tu tinhas feito o que o André fez quando o Sérgio saiu e teres ido buscar o Vítor Bruno? Eu provavelmente teria conduzido o processo de outra forma,
porque acho que a partir do momento que foram feitos contactos com o Vítor Bruno, ainda com a temporada oficial a decorrer, assim que acabasse, até admito que com a época oficial a decorrer o Vítor Bruno não fosse imediatamente falar com o Sérgio, mas a mim faz muita confusão. Sabes que eu tenho para mim que se algum dia receber algum convite para sair da Média Livre, mal acaba esse convite me ser entregue, a chamada seguinte ou a pessoa seguinte com quem eu vou falar são os responsáveis da empresa onde trabalho, porque é uma questão de lealdade, de respeito e de agradecer a confiança e ter gratidão. E neste caso, o Vítor Bruno, provavelmente, eu vou dizer isto com todo o respeito, se o Vítor Bruno ouvir, peço desculpa, mas é a minha opinião. Acho que não teve coragem para falar com o Sérgio. O Sérgio tem aquele feitio complicado, cáustico, agressivo. Todos conhecemos, o Sérgio é meu amigo também. Amigo de coração, mas também te posso revelar, mais revelações exclusivas aqui. Ele ainda me ligou no outro dia, super zangado, por uma situação em que ele nem sequer tinha razão. Então já sabes que depois há uma discussão enorme, longa, com decibéis muito altos. No fim, as coisas mais ou menos resolvem-se, claro. Mas o Sérgio ferve pouca água. É isto. E claro. O Sérgio, quando o André Vilas Boas e estavam a beber um copo de vinho de altíssima qualidade, o Sérgio lhe pergunta, mas então em quem é que estás a pensar? E não há nenhum português. Acho que foi mais ou menos assim. Ele diz, sim, o Vítor Bruno. O Sérgio imediatamente levanta-se, sai, e a primeira pessoa para quem telefona é para o Vítor Bruno. O Vítor Bruno atende, ele diz o que lhe é na alma naquela altura, como é evidente. Claro. Foi muito complicado, e depois o Vítor Bruno desliga-lhe o telefone, e o Vítor Bruno tenta ligar, ele não atende. Portanto, a partir daí é uma ruptura na relação. E deixa-me dizer-te que o Vítor Bruno entrou muito bem no Futebol Clube Porto, fez uma pré-temporada incrível, sem ter reforços e sem ter os jogadores internacionais, consegue ganhar a Supertaça ao Sporting, simplesmente com o decorrer da época acabou por perder a mão ao balneário. E isso é decisivo em qualquer grupo. Mas porquê, na tua perspectiva? Porque começaram a acontecer alguns comportamentos próprios jogadores? Dos próprios jogadores. Aliás, no dia, aí está mais a terceira revelação, no dia em que o Vítor Bruno é despedido, a seguir à derrota em Famalicão, por exemplo, houve um jogador que adormeceu e não foi à palestra e foi-lhe permitido ser titular. Aí está. E entre outras situações que se passaram. No tempo da outra senhora não era assim, não é? Nunca podia ser. E depois uma coisa que os jogadores me diziam, peço desculpa outra vez ao Vítor Bruno, mas era uma coisa que os jogadores me diziam, que era, o Vítor Bruno em muitos momentos, sobretudo na fase inicial, tentou replicar alguns dos comportamentos do Sérgio. Alguns. E não conseguia ter o efeito nos jogadores que o Sérgio Conceição produzia. Muitas vezes, Domingos, nós olhávamos para alguns comportamentos do Sérgio, até eu, que sou tido como um conceiçólogo, e eu pensava, é desta que isto vai estourar. Agora é que isto vai ao fundo. Claro. Meu Deus, agora é que vai acabar tudo. E chegava-se ao jogo seguinte e a equipa respondia. E isso é que sempre foi extraordinário. Sim, ele conseguiu essa maturidade, não é? E o Vítor Bruno provavelmente tentou replicar alguns dos comportamentos com os quais estava identificado dos 7 anos a trabalhar com Sérgio Conceição, simplesmente o resultado que produzia no grupo, o impacto que tinha no plantel, não era o mesmo que acontecia com a equipa técnica anterior. E isso acabou por ser penalizador, com a nota dramática de ir jogar numa jornada ao Nacional da Madeira para ser líder, perde, e na semana seguinte a jogar para ser líder, perde em Barcelos e é despedido. Isto é mesmo uma situação inaudita. É complicado, estas coisas do futebol é o que eu digo hoje, é verdade, amanhã já é... Já dizia o Dr. Pimenta Machado. Exatamente, Pimenta Machado. Olha, em termos do Benfica... Está animado o Benfica? Está animado, era isso que eu tinha a dizer. Está a ferro e fogo. Está a ferro e fogo. O que é que isto vai dar ao Vítor? Olha, vai dar um período muito complicado a partir de setembro. Aliás, já está, mas agora como há uma grande distração, porque o Luís Filipe Vieira deu uma entrevista ao Canal Now, eu ouvi. Onde decidiu colocar Pedro Proença lá no centro da mira. Portanto, neste momento o grande debate está a ser da polémica despertada por Luís Filipe Vieira em relação ao Pedro Proença e sobretudo está muito à volta da Federação deste ajuste de contas de Luís Filipe Vieira com Proença. E as questões específicas relativas ao Benfica estão um bocadinho subvalorizadas neste momento. Mas a partir de setembro, dessa paragem das seleções, já vamos saber várias coisas. Se o Benfica está na Liga dos Campeões, nos jogos que o Benfica fizer para o campeonato, que deve ter 2 jogos adiados, tudo correr bem, como é que esses jogos correram e
soubemos ainda hoje que vai defrontar Feyenoord ou Fenerbahçe para a Liga dos Campeões, se passaram nisso, são adversários, qualquer um deles complicadíssimo. Portanto, a partir de setembro, com esses dados todos em cima da mesa, a campanha eleitoral vai aquecer. E se neste momento as coisas já estão quentes, a partir daí vão escaldar. Quem é que vai ganhar o Benfica? Olha, aquilo que podemos dizer neste momento, que é só o que podemos antecipar, é que não há dúvida absolutamente nenhuma, a meu ver, que o Rui Costa é aquilo que se designa no mundo anglo-saxónico como frontrunner. É claramente que o incumbente, quem está no sistema e quem tem a maior fatia dos sócios assegurada, sem dúvida absolutamente nenhuma. Só que há uma grande diferença nestas eleições, Domingos, é que pela primeira vez na história do Benfica há uma segunda volta. E tendo em conta que a última sondagem que foi publicada no Correio da Manhã, da Intercampos, ainda que não seja especificamente a adeptos do Benfica, já colocava Luís Filipe com maior notoriedade que o João Noronha Lopes, acho que existe um fortíssimo cenário de haver uma segunda volta entre Rui Costa e Luís Filipe. Eu entendo que os 35% benfiquistas que votaram em João Noronha Lopes em 2020 provavelmente não se identificam nem com Rui Costa nem com Luís Filipe. Só que, como tu sabes também, e quem está a ouvir-nos também tem noção disso, neste momento, Luís Filipe Vieira conseguiu ter um impacto mediático de tal ordem que João Noronha Lopes está um bocadinho... vai ter que, de facto, encontrar uma forma de dar um golpe de asa para se tornar relevante nestas eleições do Benfica, porque ele não tem treinador, não vai prometer contratar jogadores, não tem diretor desportivo, não tem projeto de infraestruturas. O Filipe Vieira já diz que se for presidente do Benfica não despede Bruno Lage. Porque não tem treinador no dia seguinte. E agora pergunto-te, é uma boa aposta, né, Luís Filipe Vieira dizer isso? Luís Filipe Vieira está a ser cauteloso por uma razão. A avaliação do treinador tem que ser feita no momento em que o presidente entrar. O Benfica cometeu um grave erro, e o Luís Filipe Vieira conhece isso, quando Manuel Vilarinho ganha as eleições e já tinha prometido Tony para treinador. E a partir daí estava José Mourinho a ter sucesso no Benfica, a ter impacto no Benfica, mas criou-se uma situação de impossibilidade de continuidade do José Mourinho. O que aconteceu nos anos seguintes todos nós conhecemos, Domingos. Mas eu vou dizer às pessoas, é que o José Mourinho foi para a Leiria, teve sucesso e chegou ao Futebol Clube do Porto de mão beijada e só foi bicampeão e só ganhou a Taça UEFA e só ganhou a Liga dos Campeões. Portanto, estamos a ver o que uma decisão que estava pré-definida e não resultou de uma avaliação fundamentada acabou por provocar nas placas tectónicas do futebol português. Isto é como alguns jogadores, não é? Que davam e não davam e depois deram, não é? Também aconteceu aí, não é? Olha, eu vou estar muito curioso para perceber se o nosso amigo, Sérgio Conceição, além de grande profissional de futebol, amigo, se vai estar livre nessa altura em outubro. Se ele estiver livre nessa altura em outubro, eu tenho convicção que o Luís Filipe Vieira vai tentar uma vez mais convencê-lo. Seja como for, também estarei muito atento à atitude que Bruno Lage vai ter, mas que vai sempre depender do momento desportivo do Benfica na altura. Agora, que não haja dúvidas, se o Benfica não estiver num bom momento desportivo, vai ser complicado. Não vai ter suporte de Luís Filipe Vieira, Bruno Lage, de certeza. Aliás, Bruno Lage tem consciência que só fica no Benfica garantidamente com Rui Costa a ganhar as eleições. Com João Noronha Lopes ou Luís Filipe Vieira, o Benfica muito provavelmente mudará de agulha técnica. Mas agora diz-me, se o Benfica estiver bem, se ganhar os jogos, Rui Costa é o potencial, não é? Sim, Rui Costa... Temos que perceber. Além que ele tem uma contestação nas assembleias, não é? Tu sabes isto. É questão das minorias ruidosas. Sabes que o Rui Costa jogou no FAF. Exatamente. Olha, ainda ontem estava a falar com um empresário sobre isso, que me falava de situações relativas ao futebol. Eu estava a dizer, hoje em dia era impossível o Rui Costa jogar no FAF, o Sérgio Conceição jogar no Lessa, no Penafiel e no Felgueiras, o Jorge Costa jogar no Marítimo e no Penafiel, o Fernando Couto jogar na Académica e no Famalicão, jogadores de Sporting como o Beto que jogam no Campo Maiorense, outros que estiverem emprestados. Hoje em dia isso não é possível, porque eles querem logo, eles exigem gratificação instantânea, querem ou entram logo na equipa ou querem ser vendidos. E chegamos a um momento do futebol. Quem diria? Quem diria? Olha, e o antigo presidente do FAF falava comigo várias vezes e contava-me várias vezes como é que isso era possível. Exatamente, como é que isso era possível. E tem tudo a ver também com a mentalidade que os jogadores tinham na altura, porque os jogadores queriam-se efetivamente afirmar. Eu conheci o Rui Costa no FAF. Muito bem. Tive várias vezes com ele no FAF e por acaso já não estou com ele há
há muitos anos, mas estive com ele várias vezes no FAF. Eu ia lá acompanhar porque aliás, conhecia o João Freitas. O senhor Freitas contou-me que, e como ele estava no FAF, eles iam fazer jogos de treino com o Vitória de Guimarães, com clubes de maior relevo. E então, naquela fase inicial, toda a gente, epá, quem é este jogador? Quem é este jogador? Queremos... Não, está emprestado para o Benfica. Porque era aquela, não havia o mediatismo que há agora. Claro. Então, sobretudo naquela fase inicial, o FAF ia fazer jogos de treino e o Rui Costa, naturalmente, era a figura em campo e chamava logo a atenção mesmo a clubes de maior dimensão. Claro, e eu conheci-o aí no FAF. Isso foi para aí em 90 ou 90 e qualquer coisa. Não me lembro agora muito bem disso, mas lembro-me perfeitamente. Olha, na tua perspectiva, vamos ter um campeonato forte, vamos ter 3 equipas fortes, virá mais alguma de surpresa? O Braga, naturalmente, também deve apostar forte, não é? Sim. Mas haverá aqui... Diz. Acho que vai haver mesmo uma tripolarização do campeonato para pegar na expressão. E vou dizer por isto. O Carlos Vincenzo no Sporting de Braga foi contratado com o objetivo de não estar condicionado pela existência de 3 grandes. Para apontar ao título, mas provavelmente precisará de mais tempo. A ideia do Sporting de Braga é aproximar-se, mas o que temos visto nestas exibições de início da época ainda não me dá plena confiança que o Sporting de Braga consiga claramente entrar no pódio. Vai ter que crescer ao longo da temporada. Agora, eu não acho que vai ser um campeonato tão mau como está a ser pintado. Eu não acho que os grandes estejam tão mal como já ouvi dizer. O Sporting naturalmente irá integrar jogadores, irá melhorar em termos exibicionais, quando na Supertaça foi a melhor exibição até o momento. O Benfica não está minimamente com a face desportiva que deveria ter já nesta fase. Foi prometido um Benfica com Tiago Almada, com João Félix, agora estamos a falar do Brahim Dias, mesmo o Anis Moussa do Feyenoord, com jogadores desequilibradores, jogadores que faziam os benfiquistas respirar, sonhar, criativos, vertiginosos, e neste momento não estamos a ver isso. Estamos a ver a tal águia de combate, Domingos. E a águia de combate é aquilo que os adeptos também querem, que os jogadores suem a camisola e disputem cada duelo como se fosse o último, mas é preciso mais para ter sucesso esportivo claro. E vou-te dizer, parece-me que claramente aquilo que vi ontem confirmou o que eu achava. Há um fator de equilíbrio neste momento do Futebol Clube do Porto que obriga a que estejamos muito atentos a este projeto com Farioli e Olema. Eu acompanhei muito Farioli porque eu dei a notícia em janeiro, quando o Martin Anselmi foi contratado, e o Record escreveu, e foi da minha responsabilidade, que o grande objetivo era Farioli, simplesmente ele custava 10 milhões, ou melhor, custaria 10 milhões de libertá-lo do Ajax. Mas já nessa altura, se André Vilas-Boas tivesse podido, era este treinador italiano que tinha contratado. Treinador italiano esse, que já deves saber, Domingos, mas para quem não está em casa, para quem não está a ouvir em casa, eu digo, esteve de acordo com o Braga, teve tudo acertado com o Braga, teve combinado com o Braga. Primeiro era para ser o treinador, mas como não tinha o curso, o António Salvador não quis assumir esse risco, porque tinha tido problemas com o Rubem Amorim. Então ficou combinado que entraria na época seguinte e andou, desde que saiu do futebol turco, andou metade da temporada a ver jogos do Braga e fazer relatórios. Para depois chegar ao fim da época, como o Arthur Jorge se qualificou para a Liga dos Campeões, o António Salvador não pôde romper o acordo com o Arthur Jorge, ficou com ele. Ouviste isso, não ouviste? É para tu veres como é o futebol. Pronto, eu por acaso soube disso. Tu veres como é o futebol. O Farioli depois acaba a voltar ao futebol português, com o qual ele já estaria identificado quando diziam tem que ser alguém que conheça o futebol português. Olha, tens aqui um senhor que andou 6 meses a fazer relatórios do campeonato e deve-os ter lá em casa numa estante que acabaram por não servir para nada. Olha, pode ser que o ajudem agora. Estamos quase no fim da nossa conversa e eu queria-te aqui colocar ainda uma ou duas questões. Com todo o prazer. Na tua perspectiva, os jornais são vendidos quando há grandes títulos? O povo utiliza mais a internet? Conta-me a tua experiência. Vou-te dar a experiência do Record e do acompanhamento pormenorizado que fazemos dos números e do impacto que temos. Fim de semana, vendas muito maiores. O Record tem edições ao fim de semana que conseguem ainda entrar na casa dos 20 mil jornais vendidos, o que é extraordinário hoje em dia. E um fator que ainda o nosso diretor Bernardo Ribeiro dizia no outro dia, quando estávamos no grupo a discutir o que é que devia ser manchete. Os jogos são o que motiva as pessoas a comprar o jornal. A compra de um jornal desportivo tem um fator emocional que está associado.
Nós somos um jornal de especialidade, portanto não temos o âmbito tão alargado, por exemplo, que o Correio da Manhã, que é do nosso grupo, e é o maior jornal diário nacional, que consegue agarrar numa série de temas e ter também impacto em termos de vida política. Muitas demissões já foram provocadas por notícias do Correio da Manhã. No caso do Record, que é um jornal mais específico da área desportiva, dependemos muito da emoção, dependemos muito das circunstâncias do futebol em muitos momentos, e a resposta do público está um bocadinho padronizada neste momento. Consomem informação nas nossas várias plataformas, isso é verdade, e tentamos prestar o melhor serviço em todas as plataformas, mas hoje em dia a edição impressa ainda é relevante, ainda leva a que empenhemos muito o nosso esforço. Simplesmente estamos a encontrar um ponto de equilíbrio entre a digitalização e a edição impressa, de forma a que consigamos ser mais eficientes no online, dar primeiro, dar melhor, dar com mais qualidade, e que depois esses conteúdos cheguem ao papel, mas que existam no papel fatores de diferenciação, quer em termos de notícia, quer em termos de reportagem, quer em termos de leitura, quer em termos de opinião. Senão não interessa. E conseguir esse equilíbrio é exatamente o grande desafio, e creio que no Record é claramente o órgão que eu conheço que consegue o melhor equilíbrio em todas as plataformas. Olha, Vítor, foi um enorme gosto todo o meu gosto aqui na Rádio União, a nossa voz. Muito obrigado, e levas daqui uma responsabilidade que eu te vou dar. Abraço-a com todo o gosto. Divulgar esta casa, divulgar esta instituição, esta rádio, porque tu podes ser muito útil a esta casa. Estarei contigo, Domingos. E digo-te que foi um gosto enorme receber-te na Póvoa de Lanhoso. Espero receber-te mais vezes. Muito obrigado por teres tirado do teu tempo para vires aqui à Póvoa de Lanhoso e à Rádio União. Ganhei tempo, Domingos, ganhei tempo. Eu é que agradeço a deferência, o respeito, a confiança e, sobretudo, a forma como me tocaste, quer pela abordagem, quer pelas palavras, quer, sobretudo, pela tua grande obra, que eu admito, não tinha noção que a dimensão era tão grande. Só mesmo alguém com um enorme coração como tu tens era capaz de dedicar a vida a uma obra tão meritória. Muito obrigado. Vítor Pinto foi o meu convidado do programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho. Como eu disse no início, vamos de férias. O programa Domingos aos Sábados voltará com mais convidados a partir de 18 de outubro. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.